cavalo fantasma de Dartmoor. A lenda do cavalo negro de olhos flamejantes. No condado de Devon, na Inglaterra, estende-se uma das paisagens mais enigmáticas e assombradas do país. O vasto páramo de Dartmoor. Essa região, marcada por colinas onduladas, brejos traiçoeiros e neblinas espessas que parecem nunca se dissipar completamente, é um território onde o tempo parece parar. Entre pedras ancestrais, ruínas esquecidas e vales que ecoam com o som do vento, as pessoas da região sempre acreditaram que Dartmoor guarda mais do que apenas beleza selvagem. É nesse cenário que surge uma das lendas mais sombrias e perturbadoras da Inglaterra, a do cavalo fantasma de Dartmoor, um animal negro como a noite, com olhos que brilham como brasas vivas e um galope que ressoa como trovão entre as colinas. Dizem que, em noites chuvosas e de tempestade, quando a neblina cobre os brejos e o vento uiva como um lamento ancestral, esse cavalo aparece, correndo solto, selvagem, como se fosse o arauto de um destino inevitável. Muitos juram tê-lo visto. Caçadores, viajantes, até mesmo fazendeiros que conhecem a região como a palma da mão. O relato é sempre o mesmo. Quem tenta seguir o animal acaba perdido, sugado pelo pântano traiçoeiro, desaparecendo sem deixar vestígios. Alguns acreditam que o cavalo é um espírito vingativo, preso à terra depois de uma morte cruel. Outros dizem que é um guardião demoníaco, uma manifestação enviada para punir os incautos que ousam atravessar Dartmoor sem respeito. Há ainda os que sussurram que não se trata de um cavalo comum, mas sim de uma entidade mais antiga, algo que já habitava o páramo antes mesmo dos homens, assumindo a forma de um animal para atrair vítimas para a morte. Não há consenso sobre quando a história do cavalo fantasma começou, mas registros orais sugerem que ela já era contada no século XVII. Um dos relatos mais antigos fala de um senhor feudal cruel, dono de vastas terras em Dartmoor, que possuía um cavalo negro temido por todos. O animal era tão selvagem que ninguém, além do próprio senhor, conseguia montá-lo. Conta-se que ele o usava em caçadas noturnas, perseguindo aldeões que se rebelavam contra seus impostos abusivos. Numa noite tempestuosa, durante uma dessas caçadas, o senhor feudal teria montado o cavalo em fúria, atravessando o brejo de Blackadon. Cego pela chuva e pela escuridão, não percebeu o perigo do terreno e, em uma corrida desenfreada, tanto ele quanto o cavalo foram tragados pelo pântano, desaparecendo sem deixar rastros. Dias depois, aldeões juraram ouvir o som de cascos batendo durante a noite, mesmo sem haver cavalo algum à vista. Pouco depois começaram as aparições. Um cavalo negro correndo pelas colinas, os olhos ardendo como fogo. Desde então, acredita-se que a alma do animal ficou presa em Dartmoor, condenada a vagar eternamente, arrastando consigo para a morte aqueles que ousam segui-lo. O folclore de Dartmoor é rico em histórias de assombrações, mas o cavalo fantasma sempre se destacou pela recorrência de testemunhos. Século XVIII. Viajantes que cruzavam a pé o pântano relatavam ter visto o cavalo os observando de longe, com olhos incandescentes. Muitos desapareciam sem explicação, e os corpos, quando encontrados, estavam sempre perto de áreas de brejo. Século XIX. Pastores afirmaram ver o cavalo durante tempestades. Alguns o descreviam como imenso, maior que qualquer animal comum, com a pelagem tão escura que parecia absorver a própria luz do luar. Século XX. Militares acampados em Dartmoor durante a Segunda Guerra Mundial registraram relatos de um cavalo que surgia em meio à neblina. Alguns soldados acreditavam que era uma alucinação causada pelo cansaço, mas outros juravam ouvir nitidamente o som dos cascos, mesmo sem haver pegadas no solo úmido. O aspecto mais temido da lenda não é apenas a visão do cavalo, mas o que acontece quando alguém tenta segui-lo. Moradores locais repetem sempre a mesma advertência: nunca corra atrás dele. O animal parece ter o poder de atrair os incautos, conduzindo-os por caminhos tortuosos até o coração dos brejos. Esses terrenos são notoriamente traiçoeiros, com áreas que parecem firmes, mas escondem lodo profundo capaz de engolir uma pessoa inteira em poucos minutos. Muitos desaparecimentos em Dartmoor foram atribuídos a acidentes nos pântanos, mas para os habitantes, não há dúvida. Foram vítimas do cavalo fantasma. Há quem diga que, nos instantes finais antes de afundar, as vítimas veem o cavalo parado sobre a margem, observando em silêncio, com os olhos de fogo refletindo a agonia de quem perece.
Mesmo na era contemporânea, os avistamentos não cessaram. Em 1977, um casal de excursionistas relatou ter visto o cavalo durante uma caminhada noturna. O homem, intrigado, tentou aproximar-se, mas a companheira o impediu. Ambos garantiram ter visto o animal desaparecer diante de seus olhos, dissolvendo-se na neblina. Em 1993, um motorista que atravessava Dartmoor durante uma tempestade afirmou que um cavalo negro cruzou a estrada diante do carro. Ao frear bruscamente, percebeu que não havia pegadas na lama do asfalto. Em 2008, um grupo de jovens acampados no páramo relatou ter ouvido durante horas o som de cascos circulando a área de suas barracas, mas nada foi encontrado ao amanhecer. Esses testemunhos mantêm viva a lenda, reforçando a crença de que o cavalo fantasma não é apenas superstição antiga, mas uma presença real e constante no terreno enevoado de Dartmoor. A figura do cavalo sempre ocupou um espaço importante no imaginário humano. Símbolo de força, liberdade e velocidade, ele também pode representar o selvagem e o incontrolável. No caso de Dartmoor, o cavalo assume uma dimensão ainda mais sombria, a de guia para a perdição. Para alguns estudiosos do folclore, o cavalo fantasma seria uma metáfora para os próprios brejos traiçoeiros de Dartmoor, belos e fascinantes à distância, mas fatais para quem se deixa atrair por eles. O cavalo, com seus olhos flamejantes, encarnaria o perigo irresistível que leva o homem a se perder. Outros, porém, veem a lenda como eco de crenças pagãs. A ideia de espíritos animais guardiões capazes de atrair ou repelir os vivos remonta a tradições celtas que viam a paisagem natural como lar de entidades poderosas. Nesse sentido, o cavalo fantasma seria um espírito do páramo, manifestando-se para manter distância entre os homens e os mistérios do terreno. Para entender a força dessa lenda, é preciso imaginar o cenário de Dartmoor. O clima da região é famoso por ser instável. Um dia ensolarado pode, em questão de minutos, transformar-se em uma tempestade com chuva e neblina densas. O terreno irregular, coberto por pedras antigas conhecidas como tors, cria um ambiente de mistério. À noite, os brejos tornam-se ainda mais perigosos. O silêncio é quebrado apenas pelo vento e, às vezes, pelo som de animais distantes. É nesse cenário que muitos juram ouvir os cascos, um trote firme que ecoa sem direção certa, aumentando a sensação de que algo invisível vigia quem ousa atravessar o páramo. O cavalo fantasma de Dartmoor permanece uma das lendas mais assustadoras da Inglaterra, porque mistura perfeitamente o medo ancestral da natureza indomada com a crença em forças sobrenaturais. Ele não apenas assombra a imaginação, mas também serve como aviso prático: respeitar o poder dos brejos, que continuam a ser fatais para quem os subestima. Seja espírito, demônio ou guardião pagão, o cavalo de olhos flamejantes continua a galopar pelas colinas. Um lembrete sombrio de que Dartmoor não pertence totalmente aos homens. E até hoje, os moradores repetem o mesmo conselho aos visitantes: se ouvir cascos durante a noite, não siga. Pois em Dartmoor, o cavalo que guia seu caminho pode estar conduzindo-o direto para a morte.